Bom dia, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou dizer para vocês que para mim é uma responsabilidade imensa, sempre que eu sou convidado para dar a palavra, pelo simples fato de ser nascido dentro da igreja e ter pai pastor, irmão pastor, cunhado pastor, avô pastor. Então a responsabilidade sempre recai sobre mim, que não sou ordenado pastor. Mas recentemente, nos últimos anos, Deus tem me revelado de que não importa o título de pastor, importa realmente o que está no nosso coração e aquilo que a gente testemunha, aquilo que a gente coloca no nosso dia a dia. Porque Ele quer que todos nós sejamos pastores onde estamos. Afinal de contas, Ele pediu para que a gente pratique o ID e faça discípulos, não importa onde. Ele não falou para a gente só testemunhar e falar do que Deus tem feito com a nossa vida. Mas ele pediu para os discípulos dele, os apóstolos, e é um pedido para todos nós a gente fazer os nossos discípulos. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje. Eu quero que você se coloque de pé para a leitura da palavra, aqueles que podem, né? Aprendi desde cedo que os metodistas leem a palavra de Deus em pé. Para a leitura de Lucas 24, o Evangelho de Lucas, número 24, nos versículos de 13 a 30. É um texto mais longo, um texto conhecido, um dos meus preferidos da Bíblia, porque nos revela várias coisas aqui que a gente vai tentar esmiuçar, dentro da perspectiva do que o pastor Fernando, meu irmão, coloca para nós nesse início de ano, de estarmos cheios do Espírito, né? Para aqueles que acharam, digam amém. Tem o texto aqui atrás, aí todo mundo achou, né? Então fica fácil. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia de Emaús, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Até aqui. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra, crendo, Senhor, de que ela é vida para nós, crendo que ela é alimento para o nosso espírito, e pedindo, Senhor, a Sua revelação para que Tu estejas aquecendo o coração de todos nós ao longo desta manhã, e que essa Tua palavra nos purifique e nos traga ainda mais esperança para o nosso dia. É a nossa oração e agradecidos oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar. O texto nos traz algumas reflexões que eu gosto muito de compartilhar, porque quando o Fernando me pediu para pregar, na verdade ele já vinha pedindo que eu pudesse estar aqui nessa manhã, ou alguma noite, ou qualquer momento de palavra, já há algum tempo. E aí fomos adiando até o dia de hoje, né? Aconteceu que ele queria que eu já estivesse aqui um pouquinho antes, e não deu. E foi ótimo trazer a série que ele está trazendo agora, como Cheios do Espírito Santo, porque ao longo da minha vida e ao longo do entendimento que eu tenho da palavra de Deus, é muito claro para mim que não existe a visão da unção do Espírito Santo, a questão de estar cheio do Espírito Santo, se a gente não caminha com Deus. E aí esse texto veio à minha mente na mesma hora que essa série que a gente está recebendo de palavra, porque eu acho que é o momento mais claro onde Jesus, com dois daqueles que não eram os seus discípulos mais próximos, traz eles para um momento tão importante e é citado na Bíblia como um momento muito importante na visão do evangelista Lucas, né? E ele traz um pouco dessa concepção de como que muitas vezes a gente também está caminhando com Deus sem perceber que está caminhando com Deus. Que Deus está ali e a gente está atônito com um monte de coisa que acontece na nossa vida e não percebe a ação de Deus no meio de nós. E na palavra de Deus, e um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, é uma provocação a que nós possamos ter essa... Não sejamos como esses discípulos que demoraram para perceber que Jesus estava andando com eles, né? E que a gente possa, no nosso dia a dia, estar constantemente percebendo Jesus ali com a gente e querendo essa presença de Cristo. E nós, como metodistas, nós venhamos de uma linhagem de um grande pastor, né, de um grande homem de Deus, que passou por uma experiência bem curiosa, né, que é John Wesley. John Wesley, ele tem um sermão que eu já tive a oportunidade de estudar, até para a preparação desse sermão também, a gente acaba procurando entender um pouco mais, que ele faz um sermão chamado Quase Cristãos. É bem famoso esse sermão de Wesley, né? Uma das coisas que ele deixou como legado para nós são vários das pregações que ele fez, ele escrevia e deixava isso registrado, né? E esse sermão Quase Cristãos fala de como que é a diferença da pessoa que caminha com Cristo e a pessoa que efetivamente se enche do Espírito. Então ele diz claramente que tem muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas que se dizem cristãos, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, ou reconhecem a divindade de Cristo, mas que efetivamente não carregam isso para o dia a dia deles. Podem até busquem ser pessoas boas, procurem não praticar o mal, procurem não falar palavrão, algumas de repente nem bebem, ou seja, praticam atos bons, procuram ter virtudes. E Wesley traz esse choque, essa provocação, de que o que nós estamos fazendo para buscarmos efetivamente sermos imitadores de Cristo. No nosso dia a dia, né? Todos os dias. Não importa se a gente está na igreja, não importa se a gente está no trabalho, não importa se a gente está na nossa escola, na nossa universidade, se a gente está em casa. O que nós fazemos para estarmos próximos de Cristo? E é interessante porque não foi há muito tempo que eu tive Deus falando comigo muito forte. O que era a minha principal característica? Acho que a grande maioria hoje aqui sabe, né? O Fernando agora nos provocou não usarmos em um dos nossos dias da semana, que é na quarta-feira, sem mídia social.
se eu não me engano. E em algumas das mídias sociais, aqueles que não têm, só para eu tentar esclarecer, você tem o seu perfil, onde você se classifica, onde você se posiciona. E não tem muito tempo que eu procurei me classificar primeiro como seguidor de Cristo. Porque antigamente eu falava que eu era marido da Ana, pai do Lucas e do Nicolas, eu falava que eu gostava de XYZ, falava das minhas características, e depois eu falava que eu era cristão também. Então, se você fosse olhar o meu perfil do Guilherme, sei lá, uns 5 anos atrás, uns 4 anos atrás, apareceria todas as características do Guilherme e por fim falava assim, e cristão. Hoje, se você for olhar, não que eu seja um grande usuário de mídia social, mas eu coloquei como primeira característica. Porque acima de tudo eu tenho que me declarar como cristão. Então eu falo que eu sou, a primeira coisa que eu sou seguidor de Jesus. É o que eu procuro fazer todos os meus dias. E uma das características que eu tenho também, que eu tenho certeza que eu fui responsável por influenciar o meu irmão, que hoje eu posso dizer até que é mais firme do que eu, mais roxo do que eu, é o nosso time de futebol. Quando o Fernando, e eu falo isso com uma emoção no coração, porque eu tive o privilégio de ver o Fernando nascendo lá em casa. Nascendo no sentido do coração, de quando ele pequenininho começou a conviver com a gente e depois foi adotado pelos meus pais. Eu lembro também, como se fosse ontem, quando a minha mãe veio e sentou comigo para falar que tinha intenção de adotar o Fernando. E aquilo trouxe uma alegria muito grande e foi uma coisa meio que natural. Quando ela veio falar, ela veio talvez com receio de que eu pudesse não achar legal, porque, tá tirando mais um tempo nosso, das minhas irmãs, sei lá, não sei o que ela pensou, mas quando ela deu essa informação para mim veio uma alegria e uma naturalidade, porque a gente já meio considerava o Fernandinho irmão, Ele já estava convivendo com a gente de tal maneira que ele era um irmão. Então não teve nenhum receio, nenhuma objeção para trazer o Fernando para casa. E aí eu brinco com ele, e o Antônio vai gostar dessa história, porque quando ele chegou, eu perguntava para ele qual time você torce, Fernando. E qual era a resposta do Fernando? Não era Flamengo, não era. Ele falava assim: não, eu não tenho time. E ele escondia, e ele não falava qual time. E a minha percepção, talvez naquele momento não, mas anos depois eu fui ter a maturidade para perceber que claramente, não sei se ele tem essa consciência, o Fernando, mas ele não queria desagradar ninguém. Ele estava num mundo novo, numa família nova. E aí ele chega, ele vê que todo mundo é flamenguista. E eu sou o primeiro flamenguista da família, Meu pai é gaúcho, até hoje é internacional, mas hoje também Flamengo. Mas eu fiz Flamengo, Meu pai, ele torce pelos dois times. Só quando os dois jogam, que eu acho que ele não torce para o Flamengo, não. Ele torce para o Internacional. Mas eu que transformei a família em Flamengo, Eu sou a primeira geração de flamenguistas. E aí eu falei para o Fernando, não, então Fernando, se você não tem time, então você é Flamengo. E a partir dali ele se tornou Flamengo. E ele abraçou, amém. Trouxe essa alegria para o coração do Fernando. Mas eu tenho certeza que antes ele era Vasco. Eu tenho certeza que antes ele era Vasco. Ele não falava, mas eu acho que ele era Vasco. Mas Deus deu essa bênção para o Fernando. E por que eu trouxe a questão do Flamengo, dessa característica que une eu e o meu irmão? A gente já foi ao Maracanã algumas vezes. E todo mundo que gosta de futebol, nem todos aqui talvez gostem, mas todo mundo que gosta de futebol, quando vai ao estádio, é uma experiência totalmente diferente do que assistir de casa, quando você está assistindo da televisão. Eu, quando levei meus filhos, eu lembro do Nicolas, quando foi a primeira vez ao Maracanã, a resposta dele para mim foi: é muito melhor do que ver pela televisão. Aliás, muitas vezes quando você vai olhar para a televisão é até chato, A bola não tem. E no estádio é uma emoção muito grande. E isso me remonta a algo que Deus falou muito poderosamente para mim no ano passado, porque ano passado eu tive o privilégio e também a situação de fazer 50 anos de idade.
Então, ano passado, ao fazer 50 anos de idade, eu virei para a Ana, não que ela tenha gostado do que eu falei para ela, né? Então eu tive que tomar coragem, porque eu sabia que era algo que era totalmente diferente dos meus anteriores 50 anos. E falei assim, Ana, meu time, o Flamengo, está indo jogar nos Estados Unidos pelo Mundial de Clubes e eu quero ir, é meu presente de aniversário de 50 anos que eu vou me dar. E nunca tinha feito isso na vida, de sair do país, eu saí do Rio de Janeiro, eu já assisti jogo em outros lugares, outros estados, acho que também com exceção da Copa do Mundo em 14, que eu cheguei também a viajar, mas assim, para ver o Flamengo, eu nunca saí do Rio de Janeiro para ver o Flamengo. Mas já tinha assistido porque, por exemplo, na época que eu morei em São Paulo, então eu assisti o Flamengo jogar em São Paulo, mas nunca saí da cidade para assistir. Então foi algo diferente para mim. Algo que Deus me deu esse privilégio e eu falei assim, poxa, vou lá. E mais para frente, além de ter me dado essa benção, mais para frente eu acreditei muito que o Flamengo chegaria ao final da competição que ele estava, chamada da Copa Libertadores, e comprei a passagem com antecedência, mais baratinha, porque não estava aquele tumulto, e tive a honra de ir para Lima, para ver a final da Libertadores. Só que, irmãos, na época eu vi que a época que era o final do jogo era no final de novembro, os meninos, por exemplo, iam estar de prova, então não ia ser legal eles me acompanharem com a cabeça, eu como pai não quero eles que ficassem desfocados, né? E comprei só para mim. A Ana não gosta de futebol, não tem esse interesse, não quis me acompanhar para ir para Lima, no Peru, para assistir um jogo de futebol. Eu dou toda a razão a ela. E, irmãos, por que eu estou contando essa história? Porque, assim, mesmo nos momentos mais inusitados, Deus fala conosco, né? E eu fui numa quinta-noite, o jogo só no sábado, cheguei já no hotel tarde, fui dormir, aí passei a sexta até o jogo no sábado, sozinho. E aquele pensamento, né? Domingo passado o próprio Fernando falou, né? A gente, quando é casado, a gente não tem mais cabeça de solteiro, a gente tem cabeça de casado. Então, aquele dia sem a Ana, sem os meninos, estranho, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Um sentimento ruim. Poxa, não estava legal. E eu falei, cara, que besteira que eu fiz, vim para cá, né? Por um jogo de futebol. E aí chega no sábado, eu com receio de como chegar no estádio, saí muito cedo, o jogo era só 4 da tarde, se não me engano. Eu saí 9 da manhã do hotel. 9 da manhã eu já estava saindo do hotel para ir para o estádio. Então, pô, um perrengue, né? Um momento de sacrifício, né? E aí, e aquele pensamento na minha cabeça, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Não faz o menor sentido. É um dinheiro também despendido para vir para cá, um tempo perdido, né? Tudo mais. E, irmãos, aí acontece o jogo, né? E aí, como bom flamenguista, todas essas coisas sumiram da minha mente durante o jogo, porque eu fiquei tenso no jogo. E o Flamengo ganha a competição. E naquele momento de êxtase, daquele sentimento que o Nicolas compartilhou comigo, do tipo, é a melhor, muito melhor assistir do estádio, e aquele euforia, mas ali naquele estádio acho que cabem 60 mil, 50 mil espectadores, então vamos dizer que metade era Flamengo, pouco mais da metade até era Flamengo. Tinha 30 mil pessoas ali felizes com o Flamengo e a gente pulando e feliz. E, irmãos, eu testemunho aqui para vocês, assim, de coração. Naquele momento, que eu estava eufórico, feliz que o meu time estava sendo campeão, eu pensei assim, faz todo o sentido no mundo eu estar aqui, eu não podia perder essa experiência, que bom que eu vim. Então, todo aquele sentimento de que não fazia sentido virou ao contrário. Faz todo o sentido do mundo eu estar aqui, vivendo isso em loco, vivendo aqui. E nesse momento que veio esse sentimento humano de que a melhor coisa que eu fiz, estar aqui vendo o meu time ao vivo ser campeão, Deus falou comigo. E Deus falou comigo uma coisa assim extremamente poderosa, que Ele falou assim: a minha presença em ti, o teu caminhar é a mesma coisa comigo. Eu não quero você só de ouvir falar, ou só espectador na igreja, ouvindo das bênçãos, né? Quando a gente escuta o pastor Fernando falar, é uma bênção, muita coisa vem ao nosso coração.
Deus falando poderosamente, falando assim: eu quero, Guilherme, você vivendo essa euforia dia a dia, esse êxtase dia a dia comigo. Em loco. Não importa o que está acontecendo na sua vida, eu quero que você, e eu tenho essa experiência para te dar. Então Deus falando muito poderosamente comigo assim: eu tenho essa experiência que você está vivendo aqui com o teu time todos os dias da sua vida. Você quer experimentar isso? E, irmãos, aquilo ali veio assim, ao mesmo tempo que me deu uma esperança e uma alegria de que Deus estava falando comigo e dando essa revelação para mim, uma vergonha também, né? Do tipo, tá aqui batendo em mim porque eu estou em Lima sozinho. Mas, gente, é muito poderoso a dinâmica de sentir que Deus quer isso para nós. Ele não quer que a gente fique parado nesse caminhar sem experimentar dele todos os dias. Quando o pastor Fernando põe essa dinâmica do jejum semanal para nós, é para que a gente pare durante o dia para experimentar um pouco de Cristo. É de lembrar que queremos caminhar com Ele. Olha só que sensacional. Quando os discípulos, que eram parte dos 60, né, eram do grupo maior ali de Cristo, que não estavam tanto no dia a dia, tiveram essa experiência e viram Jesus com ele quando estavam na aldeia de Emaús, o versículo seguinte, se quiser colocar ali no 33, se não me engano, é uma das partes que eu acho mais fantásticas, porque no 33 ele fala assim, Lucas relata claramente que Jesus desaparece no meio deles, meio que se teletransporta ou some, não sabemos se estava no meio de um grande grupo, e ele fala assim, levantaram-se e vão. E na mesma hora, e aí é isso que eu acho extremamente incrível, porque 10 quilômetros, quem já caminhou 10 quilômetros aqui? Alguém já caminhou 10 quilômetros aqui? Ó, tem um pessoal que já caminhou. Né? Não dá para caminhar 10 quilômetros, não é tão rapidinho, né? Quanto tempo que vocês levaram para caminhar 10 quilômetros aqui, lembra? Alguém lembra ou não? Porque assim, correr 10 quilômetros, os grandes caras, assim, um cara bom, sem ser os maratonistas, vai correr 10 quilômetros em 1 hora. Vamos combinar. Então, se você não vai começar, vai caminhar umas 3 horas, você vai ter que caminhar para chegar a 10 quilômetros. Tranquilamente. Concorda? Então, eu fui olhar no mapa onde poderia ser Emaús, né? Fui olhar. Quando a gente vai pregar, a gente sempre pesquisa várias coisas aleatórias para a gente ter uma clareza do que aqueles discípulos estavam vivendo. Então deu ali, no Google Maps, deu umas 3 horas e 15, 3 horas e 20 caminhando, né? O Google Maps colocou ali. Então você imagina, eles já tinham caminhado 3 horas e meia até a aldeia, estão ali comendo com Jesus e de repente Jesus se declara, né? Eles, como escamas caem dos olhos deles, eles percebem que é Jesus, Jesus some e na mesma hora, qual que é o sentimento deles? Cara, eu tenho que contar a bênção, meu irmão. É muito melhor do que eu ouvi falar. É muito melhor. Eu escutei do homem. Jesus estava aqui do meu lado. Então o que os caras fazem? Os caras simplesmente se levantam e caminham mais 3 horas e meia de volta para Jerusalém. Olha só a ânsia, o vigor que Jesus traz para nós, para a gente contar a bênção. Mas para contar a bênção para quê, irmãos? Para que assim que eles chegaram, e essa é outra coisa espetacular, né? Jesus, nesse momento, eu fico, se colocar isso em filme, eu não vi por acaso, tem lá o The Chosen, e eu não sei eu acho que eles já devem ter gravado essa parte aqui depois da ressurreição, acho eu. Eu não vi essa parte do The Chosen, mas assim, se colocar isso em filme, deve ser uma coisa assim tão sobrenatural, tão, de certa forma, até meio que comédia, porque assim, ele some em Emaús com aqueles 2 discípulos, e aí, quando o texto segue aqui, ele fala assim, de fato o Senhor ressuscitou, aí na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles,
os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então é interessante que aí já tem um relato dizendo que, além de ter aparecido para eles, apareceu para Pedro. E depois Paulo, lá em Coríntios, quando escrevendo para os Coríntios, está lá no capítulo 15, se não me engano, ele fala que, e Paulo teve conversando com Pedro, né? Então ele sabe disso, que apareceu primeiro para Pedro, logo depois da ressurreição. E aí no 36 está escrito assim, falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ou seja, eles caminharam as 3h30 de volta, e aí a gente sabe do sobrenatural de Deus, a gente não sabe se Deus foi na espreita atrás deles caminhando, se simplesmente Jesus se teletransportou, se apareceu de forma sobrenatural, não importa. A verdade é que não importa. Mas eles estavam ali conversando, tratando desse tema, e Jesus aparece. E Jesus aparece e traz, um susto enorme, porque acharam que era um fantasma. O sentimento ali na hora foi assim, Jesus, como assim, né? O cara que morreu está aqui. Tirando Lázaro, ninguém tinha ressuscitado ali. Só Jesus trouxe Lázaro. Mas eu acho que para os discípulos foi algo tão impactante, porque viram ele na cruz, né? Lázaro, quando eles chegaram lá perto de Lázaro já estava morto, né? É um outro momento ali. E aí, Jesus aparece e pede para tocar, né? Na mão, olha meus pés, olha minhas mãos, sou eu mesmo. E aí, como ser humano também, né? Essa coisa incrível que é a divindade e a humanidade de Jesus, ele ainda pede para comer. Não, me dá alguma coisa para comer. Assim, meu corpo precisa que eu coma alguma coisa, né? Então, esse momento eu acho fantástico. E durante essa semana, ontem a gente teve também o privilégio de estar com meu pai, que vai fazer aniversário agora, ele é de 48, vai fazer 78 anos, né? Na quarta-feira, se não me engano. E ontem eu comentando que ia dar essa palavra, ele falou assim, Guilherme, e ainda esse texto, e eu já vi ele pregar esse texto algumas vezes, ele falou assim, eu também gosto muito de ver como que Jesus gosta de cumprir as próprias promessas que ele dá. Porque lá em Mateus ele fala que quando 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. E isso é uma promessa, é algo muito forte para nós, e algo que João Wesley toda hora falava. E não só falava, como ele morreu falando. Eu, quando também estava pesquisando aqui a questão, como bons wesleyanos, eu pesquisando sobre John Wesley, no seu leito de morte, os relatos dizem que o que ele mais falava em Deus está conosco. Ele falava, para pegar o texto certinho aqui, que eu separei, ele falava sobre... Vou botar os óculos aqui. E o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, essa experiência de nós queremos ter cada vez mais esse caminhar com Deus, é a pergunta que eu faço a todos nós, né? E eu faço a todos nós porque eu faço a mim mesmo. Como é que nós estamos trabalhando no nosso dia a dia? Nós estamos dando tempo para Deus? A gente fala para os meninos, né, de que toda vez que a gente acorda, a primeira coisa que tem é ler a palavra de Deus. A gente tem um pastor muito amigo que fala, pastor Paulo Mazzoni, que ele diz no pray, no coffee, né? Ele usa a palavra em inglês para dizer, se você não orou, você não pode tomar café ainda. Primeiro você fala com Deus, depois você faz o seu café. Algo como um movimento que tem que ser involuntário, como se algo natural, e quando a gente acorda, a gente vai fazer alguma necessidade nossa, ou então a gente vai lavar o rosto, como coisa involuntária, como uma coisa natural. Tem que ser natural a leitura da palavra antes de qualquer coisa. Para nós lembrarmos que a gente tem que começar o nosso dia com Cristo. E é nesse caminhar que, ao buscarmos essa santidade, é fundamental vir a presença do Espírito Santo de Deus. A busca pela unção do Espírito Santo de Deus, ela é fundamental para a nossa caminhada.
para que a gente não seja aquele quase cristão que John Wesley diz na pregação dele. Será que nós somos só quase cristãos? A gente sabe de Deus, mas não pratica o caminhar com Deus? Ou será que nós somos efetivamente cristãos e nos arde dentro do coração as coisas de Deus? Eu não sei se é pela idade, mas hoje, quando eu tenho certas lembranças, seja da familiar, do meu pai, do meu avô falecido, Luiz, que era pastor também, eu fico emocionado, né? Eu digo agora que eu já chorava por qualquer propaganda de manteiga, então, de margarina, né? Agora, só de lembrar algumas coisas já me vem, me dá vontade de me emocionar, assim, me vem emoção. E as coisas de Deus também me trazem a mesma coisa. Então a pergunta que eu faço é: essa emoção está existindo em você quando a gente pensa das coisas de Deus? Quando a gente lembra do que Deus tem feito, do que fez nos dias bíblicos, do que tem feito nos dias de hoje, a gente não pode achar que o que aconteceu aqui com os discípulos foi algo que aconteceu só para eles e nunca mais aconteceu. Jesus vem aparecendo hoje para homens e mulheres no dia de hoje. O Espírito Santo de Deus vem se revelando para homens e mulheres no dia de hoje. E pode estar aparecendo para nós, e a gente muitas vezes pode não estar percebendo como os discípulos de Emaús perceberam. Precisou, por eles terem o relato já da Santa Ceia, que é o que os historiadores, os teólogos mais dizem, que por ele ter quebrado o pão, ter feito aquele momento de ceia, é que veio revelado a eles. Porque aí eles se identificam: peraí, é Jesus. Mas será que nós estamos reconhecendo a ação do Espírito Santo, a ação de Deus na nossa vida, que está querendo estar conosco, que promete estar conosco? Se você dentro da tua casa tem mais de uma pessoa que é crente, que é mais uma pessoa, você se reúne com ela para orar, para pedir a presença de Deus, porque é promessa de Deus. Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas no nome dele, ele vai estar ali. E ali você pode ter uma conversa direta. E uma coisa que eu mesmo me faço muito provocação é: eu procuro muitas vezes fazer as minhas orações e ficar 1 minuto, 2, 3 em silêncio, na expectativa de que eu possa receber algo de resposta. De repente Deus tem para responder para a gente ali na hora. Se a gente faz a nossa oração, a gente fala tudo para Deus, e acabou a oração, a gente levanta e vai fazer outras coisas? Espera aí, como assim? E se Deus quer falar com você? Você está se dando tempo para Deus falar com você? Porque através de Deus, da experiência de Deus falar conosco, do Espírito Santo estar conosco, é a forma que o pastor vem nos provocando de estarmos cheios do Espírito Santo. É o ouvir do Espírito Santo, não só falar com ele. Num relacionamento conjugal, como eu tenho com a Ana, vamos completar agora em março 24 anos de casado, ano que vem vamos fazer 25 anos, amém, isso, amém. Só Jesus, realmente. Acho que todo casal com esse tempo de idade vai entender o que eu estou falando, assim, só Jesus para abençoar tanto tempo de casamento. Porque as diferenças são claras, né, quando homem e mulher, não só biológicas, mas eu e Ana a gente teve criações totalmente diferentes, então é uma benção poder ter, ao longo desses 24 anos, ter crescido com a Ana e aprendido tanto que eu já aprendi. Tantos defeitos aí que ela vem me ajustando, e eu espero também ter, em algum momento, ter ajudado ela também, né? Acho que não, mas eu acho que ela mais me ajudou do que eu ajudei ela. Mas eu agradeço a Deus pela vida dela. E eu digo isso porque numa relação conjugal, existe a questão de você também orar pelos seus filhos, orar porque a casa traga paz e alegria. Numa relação conjugal onde tem pessoas diferentes, um ora pelo outro para que o outro possa crescer, possa aumentar a nossa autoestima, possa ter a clareza de que Deus nos ama acima de tudo, e é o que nos move. E nessa visão do caminhar de Deus, da questão da santidade, é fundamental a gente relembrar de que sem esse caminhar a gente não consegue ter prosperidade. A prosperidade ela acaba sendo consequência.
né? E eu não digo prosperidade meramente financeira, eu digo prosperidade de alegria, de paz, de unção. Essa prosperidade que, infelizmente, algumas igrejas parecem que colocam isso como meio, né, para atingir a Cristo, quer dizer, quando você está com Cristo, quando você caminha com Cristo, é natural que venham situações boas para aqueles que estão caminhando com Deus. Também não estamos livres de acontecerem situações ruins. Mas eu creio sim que quando o cristão ele caminha fervorosamente na unção do Espírito Santo, busca a Deus em todas as coisas, a gente tem uma prosperidade de alegria, de amor. Quantas vezes, em alguns episódios de profissionais que eu vivi, de vida que eu vivi, que eram ruins, eu ainda conseguia ter a alegria do Senhor. Eu acho que a gente tem que se mover, porque não é a nossa prosperidade financeira, não é a nossa prosperidade profissional ou acadêmica, ou mesmo familiar, que vai trazer a nossa alegria plena. A nossa alegria plena vem do Senhor. É o Senhor que traz a alegria plena. E eu já vi a Ana mesmo me dar esse tipo de comentário, tipo assim, mas como é que você pode ainda estar alegre? Como é que você ainda consegue ter um sorriso no rosto? Algumas situações que a gente vivendo, sejam tristes, sejam más, ou sejam de ansiedade, eu ainda conseguia trazer e algumas vezes relatei para ela, mas a minha alegria vem do Senhor, porque é Ele que me traz alegria, não é? A minha alegria está nele. E, irmãos, você pode estar se perguntando assim, o que eu posso fazer para ter esse momento de estar cheio do Espírito Santo no meu caminhar, na minha dinâmica de Cristo, como é que eu posso fazer isso? E eu costumo dizer que é muito simples, e a fórmula disso está na Bíblia. Jesus conseguiu resumir tudo o que a gente precisa fazer em duas coisas, e eu sempre adiciono uma terceira que Paulo adiciona. Então, vocês vão entender o que eu vou falar. As duas coisas que Jesus fala para a gente fazer, que é o resumo executivo, é o sumário executivo de Jesus, de todos os mandamentos, quando os discípulos provocam ele, né, do tipo assim, tem lá os mandamentos de Moisés, temos que seguir Moisés, temos que seguir lá todas as coisas que estão em Deuteronômio, em Levíticos, como é que é isso, Jesus? E ele fala assim, ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, que é o primeiro mandamento. E a segunda coisa é, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu e a Ana, a Ana não foi criada no Rio, né? Ela foi criada em Petrópolis, cidade do interior, uma cidade que eu acho que, por mais que a gente more no Brasil, seja brasileiro, eu acho que ela tem um nível de sensibilidade com a pobreza do Rio de Janeiro muito mais do que eu, que cresci no Rio de Janeiro. Então, quando eu vejo uma pessoa de rua, quando eu vejo um menino de rua, um idoso que está na rua, me sensibiliza? Sim, mas eu acho que a gente que cresceu no Rio tem de vez em quando um certo gelo ali, ou a gente põe um escudo e a gente tenta, né, em algumas circunstâncias, passa de frente, e eu vejo na Ana genuinamente um coração cristão de quem não consegue lidar com essa situação. E eu me espelho nela porque eu deveria ser assim. Acho que todos nós deveríamos ser assim. A gente não deveria estar conformado em ver isso. Porque se Jesus falou que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e você não deseja isso para você, de estar na rua, estar sofrendo, estar doente, ao ver algo assim, deveria vir em nós algo, temos que fazer alguma coisa. E aí quando a Ana me provoca, mas a gente tem que dar alguma coisa, eu falo assim, Ana, mas a gente já dá oferta na igreja, a igreja faz ação social, a gente ajuda tanta gente. E em alguns momentos ela fala assim, mas e ele? E esse que está ali, que a gente está vendo ali? Será que ele está sendo atingido? Será que ele está sendo provocado? Então esse amor por pessoas é algo que também Jesus provoca em nós. Então eu desafio vocês. Vocês querem ser cheios do Espírito? Amem a Deus acima de todas as coisas, coloquem Ele em primeiro lugar. Se classifiquem, coloquem como característica ser seguidor de Jesus, ser cristão fervoroso.
Tem amor pelas pessoas. E eu tenho, com muita humildade, gente, eu falo isso, que no meu ambiente de trabalho eu já recebi muito feedback que eu falo, e eu já respondo dessa forma, assim, para honra e glória do Senhor Jesus. É Deus. Eu falo assim, é Deus, é Jesus. Eles falam assim, Guilherme, você é muito amoroso, você nunca parece estar triste, você está sempre com uma alegria, um sorriso no rosto, você recebe todo mundo com amor, você faz festa para todo mundo, e eu faço festa para todos os meus sócios, os meus profissionais, eu abraço, eu brinco, eu falo bem da pessoa, eu transformo, porque esse aqui é uma celebridade, é um craque, eu sempre coloco para cima, e não falo de forma leviana, é porque realmente eu tenho amor pelas pessoas, eu quero que elas se sintam valorizadas, eu quero, e eu costumo dizer assim, não é algo egoísta da minha parte, mas toda vez que eu passo isso, que eu transbordo esse amor de Cristo em mim, de novo, não é do Guilherme, é de Deus, é algo que eu aprendi ao longo da minha vida, eu recebo a mesma coisa de volta. Eu nunca recebi algo negativo quando eu mostrei essa alegria e esse amor de Deus para as pessoas. Então, até mesmo o retorno ele é positivo. Então, por que não fazê-lo? Né? E isso é algo que Deus provoca muito. E a terceira coisa, irmãos, Paulo coloca para nós muito claro, que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem muita coisa que Deus provoca em nós, porque você deve estar falando assim, Guilherme, vamos voltar lá no episódio de Lima. Como que Deus falou com você? Alguém que seja cético poderia me fazer essa pergunta. Eu acho que aqui não vai ter nenhum cético que vai duvidar que eu estou testemunhando que Deus falou comigo. Mas eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que com certeza eles poderiam me questionar, Guilherme, como assim Deus falou com você? Aliás, até hoje quando eu falo assim, olha, eu estava falando com Deus e Deus pediu para orar por você. Cara, acho que eu sou maluco, né? Deus mandou eu orar por você? E já muitas vezes eu já passei por isso. Deus fala comigo de uma tal maneira, ora por ele, ora por fulano. Eu já fui a São Paulo para orar por um sócio meu. Vai lá em São Paulo, na sua próxima vez você vai para São Paulo, ou então cria uma situação para ir para São Paulo, vai lá e ora pelo fulano. E Deus fala muito isso para mim. E a pessoa cética poderia me perguntar, mas aquilo que faz com que eu não tenha a menor dúvida é a fé. É a fé clara de que não foi um pensamento do Guilherme que me deu uma clarividência, uma sabedoria tão grande para fazer toda essa analogia de que aquela experiência que eu estava tendo, Deus tinha muito mais para mim. Não foram os neurônios do Guilherme que conectaram um no outro e me deram essa revelação. Eu tenho fé que foi sobrenatural e que Deus falou comigo. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, e eu costumo também dizer isso para os meus sócios, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Né? Porque de vez em quando me passam algumas metas que eu falo assim, a gente vai fazer pela fé. Porque eu não estou vendo como é que ele vai fazer essas metas, não. Mas pela fé nós vamos. Eu costumo brincar disso, porque muitos chefes, talvez você já tenha vivido isso, muitos chefes botam de vez em quando a gente para atingir a Lua, né? Ou então atingir Marte. Porque eu falo assim, não, vamos botar a meta lá em Marte, porque pelo menos na Lua a gente chega. Nessa linha, né? Vamos botar para chegar até Brasília, mas se a gente chegar em Belo Horizonte está ótimo. Não. E aí eu falo assim, beleza, mas a gente só vai chegar em Brasília pela fé, porque não tem os recursos para chegar em Brasília. A gente talvez vai chegar em BH, vai chegar em Belo Horizonte. Então, a bênção que é carregar esse momento com fé é fundamental. Então, irmãos, os 3 pedidos que eu faço para todos nós é que a gente possa praticar isso no dia a dia. Amar a Deus acima de todas as coisas, para nos enchermos do Espírito. Amar o nosso próximo e amor às pessoas vai fazer com que a gente possa criar discípulos, criar pessoas que querem nos seguir. E a fé de que o Santo Espírito de Deus está provocando uma transformação diária na nossa vida, para que a gente possa ter esse 2026 ainda mais abençoado, ainda mais
que vai provocar em nós ainda mais um desejo de querer dia a dia estar com Ele. E essa é a minha oração. E se você se sentiu tocado, se você quer buscar essa unção do Espírito de Deus, vou pedir para o Ministério do Louvor possa cantar uma música, vou pedir para o pastor Fernando vir ao púlpito, que a gente quer orar. A gente quer orar aqui. E eu, em alguns momentos das minhas pregações, eu falo que muitas vezes eu prego para mim mesmo, né? E eu vou ficar aqui. Eu vou me ajoelhar aqui junto com quem vier à frente, para a gente buscar essa unção do Espírito Santo de Deus, para que a gente busque os dons, para que a gente busque cada vez mais nesse processo de santidade, estar na presença de Deus e ser transformado e ter um 2026 e todos os nossos dias da vida. Assim como aqueles discípulos de Emaús foram impactados pela presença de Jesus, que eu tenho certeza que eles carregaram isso para o resto da vida deles. Foi a história que eles contaram para os netos, para os bisnetos, eles contaram a história de como eles caminharam para Jesus, aquilo impactou profundamente. Eu quero que a vida de vocês e a minha vida seja impactada também pelo mesmo Espírito Santo. E a gente possa ter essa experiência. E a gente possa ter essa experiência agora. Venha à frente, se você quer mais de Deus, venha a Deus. Pastor Fernando.